Olá, meu nome é Fábio, eu sou assessor técnico do COSEMES de Santa Catarina e vou explicar para todos o que é necessário dentro da proposição que a gente está fazendo aqui com relação à questão da campanha das cirurgias eletivas, e explicar a metodologia, o que é e como fazer, né, os encontros de contas. Estamos aqui também para, nesse módulo específico, explicar o que é preciso para fazer essa avaliação de encontro de contas, que é o nosso objetivo. Eu vou compartilhar a apresentação. O que é preciso para fazer essa avaliação do encontro de contas que vai se evidenciar o que foi faturado daquilo que foi programado para fazer de campanha dentro do que a deliberação 08 ela já nos permite na questão de critério e fluxos, né? Então, eu vou ter que ter primeiramente uma planilha de cálculo. Eu não tenho nenhuma ferramenta habitual ou disponível que eu consiga fazer isso de maneira prática. Então, eu tenho que ter essa planilha de cálculo Excel, LibreOffice, uma planilha de cálculo que eu possa pegar essas informações e jogar nessa planilha para depois fazer os devidos cálculos, né? Porque o que eu vou fazer aqui, e o que está sendo ensinado, é você extrair a produção do Tabuin, jogar essa produção, que ela vai ser por procedimento, por faixa, dependendo da informação que se deseja extrair, né? E aí eu vou ter que jogar isso numa planilha do Excel, para juntamente com o anexo 2 da deliberação 08, do rol de procedimentos, onde diz qual é o prêmio e o pacote ambulatorial que tem que se pagar para cada procedimento e para cada caso, fazer esse cálculo de quantos procedimentos eu faturei dentro desse critério e multiplicar pelo valor do prêmio e pelo valor do pacote para ter o valor real que eu vou ter que receber de ressarcimento. Então, primeiramente, eu tenho que ter uma planilha de cálculo disponível, que o COSEMES também vai disponibilizar no portal do COSEMES, onde está todo esse material, essa planilha já com as fórmulas definidas nela, né? E aí o município ele só tira, o gestor ou o técnico só tira, faz o levantamento conforme ficar acordado, né? Ou ficar também desenhado para que ele seja padronizado com essa tabela, e só se joga a informação extraída nessa planilha e já vai gerar os devidos valores conforme o que está se pretendendo com essas apresentações. Eu tenho que ter um rol de procedimentos da campanha, porque imagina, são centenas de procedimentos que hoje a nossa campanha ela abrange. Imagina eu pegar e selecionar lá no Tabuin procedimento por procedimento. Então, esse rol de procedimentos é interessante ter um CNV, um arquivo DBF de banco de dados com todos esses procedimentos que eu possa selecioná-los e tabular, para ser mais prático. Eu tenho que ter o Tabuin instalado no meu computador, o Tabuin, que é o tabulador desktop do DataSUS, né? Então, também tem um módulo ensinando como eu posso instalar o Tabuin, e um módulo também para ensinar como eu vou editar esse rol de procedimentos e essa faixa numérica estadual, tanto para as cirurgias ambulatoriais quanto para as cirurgias hospitalares, como é que eu vou inserir esses arquivos lá dentro do tabulador, sendo que isso não é disponibilizado pelo DataSUS. É o Estado, é o COSEMES que, na verdade, está pretendendo, né, passar essa informação para os municípios para que se possa fazer dentro do seu gabinete, do seu escritório aí, a mesma avaliação que é feita pelo Estado e pelo COSEMES. O COSEMES, como eu falei, vai disponibilizar lá no portal o rol da campanha, as faixas que são processadas, né, são emitidas para o processamento da campanha do Estado, tanto do ano de 2021 como do ano de 2022, porque ainda essas faixas de 2021 podem ser
reprocessadas dentro desse período, aí, se eu não me engano, dentro do primeiro semestre de 2022. Então, se pretende fazer uma avaliação posterior à data atual que estamos, vai sair produção com faixa de 2021, e cabe aos municípios aí fazer a instalação do Tabewin, atualizá-los mensalmente, porque atualizar, né, os arquivos do Tabewin, porque o Tabewin ele tem alterações mensais, disponibilidade de bases de produção todo mês e também atualização dos seus arquivos de banco de dados e de definição. Se altera cadastro, se altera habilitação, se altera a tabela do SIGTAP, também esses arquivos têm que ser atualizados, senão a produção ela não vai conferir depois com a mesma produção do Tabnet, né? As duas têm que, embora o Tabewin ele dê uma gama maior de possibilidades de tabulação, de dados a serem informados, mas no contexto geral, num resumido, num dado mais sintético, ele tem que fechar com os dados que são os dados oficiais do Tabnet. E aí o gestor também vai ter depois esse condicionante também, ele vai ter que ficar vai ter que agregar, saber como agregar esses arquivos editados pelo COSEMES dentro do seu tabulador, e isso vai estar explicado também em apresentação e também em vídeo, tá? Então, para essa questão de editar, como é que eu vou editar esses arquivos lá do Tabewin, nós poderíamos até, enquanto COSEMES, ensinar como é que se faz essas edições. Isso traz uma praticidade muito boa no dia a dia do gestor, porque os arquivos que estão disponibilizados pelo DataSUS são bases que são bases nacionais, bases do Brasil, tem dado de todos os estados. Mas eu quero um arquivo que eu não tenha que procurar tanta coisa lá, tanta seleção. Eu quero um arquivo que ele seja só meu, só com as minhas unidades, só com as minhas situações que eu preciso. E isso você consegue editar ou até mesmo criar esses arquivos para você trabalhar isso de forma mais rápida e mais eficaz. Só que você tem que, toda vez que atualizar esse banco de dados, ou atualizar mensalmente esses arquivos do Tabewin, você tem que repor essas edições, porque elas podem ser apagadas com a substituição dos arquivos. Então, a gente recomenda que lá na apresentação de instalação do Tabewin, ela recomenda que você crie uma pasta de conversão, de produção e de programa, onde vão ser instalados onde vão ser descompactados os devidos arquivos, mas para essa edição você tem que criar uma pasta de arquivos extra. Dentro dessa pasta de arquivos extra, você vai criar uma pasta CIA e uma pasta CH. Uma para os arquivos que se referirem ao tabulador ambulatorial e outras para o tabulador hospitalar, porque são coisas distintas, são informações distintas, são bases distintas dentro do Tabewin. E a partir do momento que eu crio cada pasta do CIA e do CH, dentro dessas pastas também eu vou criar uma pastinha chamada CNV, uma DBF e uma DEF. Essas pastinhas nada menos do que são os arquivos que compõem a estrutura do tabulador Tabewin. Arquivos CNV são arquivos de conversão, arquivos DBF de banco de dados, e o arquivo DEF seria aí a coluna cervical do Tabewin, onde tem todas as linhas de comando que vão fazer todo o ligamento, né, do que eu seleciono, do que eu quero de informação diante da base de produção que está disponibilizada. Então, eu editando algum arquivo, eu criando algum arquivo que não é da composição normal, que é baixada por download pela página do DataSUS, eu tenho que sempre resguardar esses arquivos dentro de cada pastinha dessa aqui e depois copiá-lo e colocá-lo novamente lá nas pastas do arquivo normal, que é a pasta de conversão, que seria essa aqui, né? Então, a pasta de conversão, onde estão realmente os arquivos que serão executados na prática, para colocá-los lá, e aí, então, meu tabulador estaria disponível ou
em real situação de fazer a tabulação desses arquivos editáveis que, porventura, podem ser apagados quando eu atualizar mês a mês o tabulador. Então, para que o município não tenha esse problema de, eu vou editar o arquivo, isso aí pode ser dado até um curso posterior de capacitação para fazer essas edições, como eu falei, ela é muito prática, mas o COSEMS, nesse primeiro momento, com a questão aí da campanha de cirurgias eletivas, ele está disponibilizando lá no portal do COSEMS, esse é o caminho, os arquivos para serem copiados lá para a pastinha arquivos extra. Então, aqui nós vamos ter a faixa estadual de 2021, a faixa ambulatorial, a faixa hospitalar, né, de 2021, 2022, o rol de procedimentos da campanha e os 2 arquivos DEF, que são os arquivos, como eu falei, a coluna cervical do arquivo Tabewin, onde tem essas linhas de comando, que elas vão fazer o link de acesso entre os arquivos de banco de dados que estão sendo disponibilizados e o mês de produção para que o gestor possa gerar esse dado da campanha. Então, a gente pede primeiramente que se copie para essa pasta extra, para que já deixe lá resguardado essa cópia, os arquivos ali em questão, no caso, aqui as faixas de 2021, 2022 e de procedimentos, da parte ambulatorial, então eu estou pedindo que ele copie, né, esses arquivos lá do portal da SES, do portal do COSEMS e coloque dentro dessa pasta DBF, CIA, lá dentro de arquivos extra. E depois que eu tiver esses arquivos copiados, lá dentro dessa pasta extra, eu vou copiá-los novamente para dentro da pasta conversão, CIA, tab DBF. Eu copio para lá, então eu já vou ter, depois que baixar todos os arquivos do Tabewin, do processo de instalação do Tabewin, e ele estiver funcionando na prática, eu vou copiar esses arquivos de edição, esses arquivos extra, lá para dentro desse caminho aqui. De igual forma, segue para a questão hospitalar. Eu copio primeiramente do portal do COSEMS para a pasta arquivo extra CHDBF, e depois eu faço uma cópia dos mesmos para dentro da pasta conversão CHDBF. Aí eu já voltei lá dentro das pastas de execução mesmo do sistema, esses arquivos de edição para que eu possa fazer a tabulação. Dentro do arquivo extra CIA-DBF, né, também vai ter esse produção ambulatorial DEF, né, que ele vai ser instalado, na verdade, no processo, né, de descompactação do arquivo, da parte ambulatorial. Então, de igual forma também, eu vou pegar esse arquivo aqui, que é o arquivo DEF ambulatorial, né, salvar na pasta CIA-DEF, e esse também aqui da hospitalar na pasta CHDEF, né, mas eu vou pegar esse que é da parte ambulatorial, produção ambulatorial.def, e vou substituir o arquivo existente lá dentro da pasta conversão CIA. E, igualmente, o arquivo hospitalar. Então, eu entro lá dentro da pasta arquivos extra CHDEF, que é o que eu baixei do portal do COSEMS, que ele se chama RD2008.def, e vou copiar e colar dentro da pasta conversão CH e automaticamente ele vai pedir para substituir o arquivo existente. Então, eu vou ter os arquivos de banco de dados já colocados na pasta de conversão de cada situação, ambulatorial e hospitalar, e tenho também os arquivos que são a coluna cervical, que são os arquivos DEF, né, os arquivos que vão fazer todo esse rastreamento dos linkamentos que eu vou fazer para a tabulação, já também atualizados com a linha de comando específica para a edição para que eu possa selecionar, quando eu abrir o executável do meu Tabewin, abrir as faixas, o CNV, o arquivo DBF que trata das faixas numéricas, tanto de 2001 quanto de 2021 e 2022, e o rol de procedimentos da campanha. Então, depois desse processo, é só você ir lá, executar o
o arquivo, né, ou executar o tabulador do sistema, o .exe, ou se você já tiver o atalho na área de trabalho, é só clicar nele. Você vai abrir e você depois vai clicar nesse botãozinho aqui que está lá na apresentação de funcionamento, de como instalar e depois fazer funcionar o Tailwind, né? E aí você vai ter lá disponível, tanto aqui em colunas, quanto em incremento, quanto em colunas, na linha, e também aqui nas seleções disponíveis, as faixas específicas que a gente já importou que a gente já importou do portal do COSEMES para as pastas referidas dos arquivos editáveis, né? Então, tudo isso que eu tiver aqui, ele vai ficar caracterizado dentro do tabulador como arquivos extra, ou você pode colocar até o seu nome aqui depois, ir lá, abrir esse arquivo, mudar arquivos extra, botar arquivos da Secretaria Municipal X, né, para que você tenha isso no teu tabulador. E toda vez que a gente fizer atualização, obviamente vai ter um processo que daí eu vou explicar no módulo posterior, de como esse processo mensal ele vai ser feito, de eu estar atualizando as bases e como eu vou estar garantindo esses arquivos editáveis, para que eles não sejam perdidos nesse processo de atualização. Então, aqui na seleção disponíveis, se eu pegar o arquivo que eu quero selecionar, eu vou pegar ele aqui, selecionar, botar incluir, ele vai jogar para seleções ativas, então aqui eu estou mostrando um exemplo dos procedimentos da campanha, aí eu seleciono todos eles para fazer a tabulação, aí na linha eu posso colocar a faixa que eu quero que se apresente, qual é a faixa que eu produzi para esse procedimento. E aqui na coluna eu coloco o procedimento, ele vai casar o procedimento com a faixa, eu vou saber que aquela faixa foi emitida por faturamento daquele procedimento, ou para o município de residência na coluna, e aí eu vou saber, ó, esse município de residência tal foi atendido e foi emitido esse procedimento ou essa faixa, então dá para fazer muitas tabulações e muitas avaliações, né, para que se chegue realmente não só numa questão de critério de custeio, mas também numa uma questão de política de assistência, para ver se aquilo que eu estou produzindo realmente, ou tabular por região, para saber se aquilo que a região realmente está processando ou está se executando, tanto de PPI ou quanto de campanha, que daí dá para fazer os dois também, se aquilo realmente que a região necessita, ou seja, é uma gama infinita de possibilidades que o tabulador ele permite que se faça tecnicamente a avaliação, né? Então, aqui eu também mostro aqui a questão da faixa, quando eu jogo aqui para seleções ativas. Essa aqui ele pode demorar um pouquinho, porque são muitas faixas, né? Então, ele pode demorar um pouquinho, mas não tem um receio. Tanto para incluir quanto para excluir, ele demora um pouquinho, o sistema ele compila um pouquinho até ele voltar a si, digamos assim, né? Então, esperem, porque realmente esse processo ele demora, porque o arquivo DBF é um arquivo tanto quanto pesado também para o sistema, esse arquivo editado. Então, como eu vim explicando aqui, esse é o processo para a gente editar, ou, na verdade, os arquivos já estão editados, só para a gente copiá-los do portal do COSEMES e deixar na nossa máquina esses arquivos resguardados e também dentro do próprio tabulador. E o próximo passo eu vou mostrar para vocês aí, né? Como é que a gente vai fazer a manutenção desses arquivos com as atualizações mensais para que eu não perca todo esse caminho ou toda essa proposta que foi apresentada agora através desse critério de edição de arquivos.